Oi, eu sou o sobrevivente e eu não sei o que você pensa, mas eu acho uma sacanagem políticos aumentarem o próprio salário. Os caras já ganham mais de 40 mil reais por mês, possuem auxílio paletó, auxílio gasolina, auxílio moradia e, se não brincar, deve ter até auxílio amante. É um verdadeiro absurdo. Apesar disso, recentemente saiu uma notícia de que tanto a Câmara quanto o Senado aprovaram super salários de 77 mil reais. Tudo isso, claro, acima do teto constitucional. E claro que a galera achou isso uma sacanagem com o dinheiro público, muitos levantando a hashtag Congresso Inimigo do Povo. Mas pra ser sincero, vamos fazer um meia-culpa aqui, muita gente entendeu errado essa notícia. A primeira pauta da Câmara dos Deputados é votar para os seus salários aumentarem de 46 mil para 77 mil reais, kkkkkkkkkkkkkk. E claro, é sim um absurdo esse aumento de salário, mas não é o absurdo que tá todo mundo pensando. Esses super salários não são pros políticos, e não são necessariamente salários. É uma parada meio confusa, né? Mas fica tranquilo que eu vou te explicar o que tá acontecendo. Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente pra me ajudar com o engajamento desse canal aqui, e se você fizer isso, eu vou curtir o seu comentário. Sobrevivente, cara, me explica direito que eu fiquei confuso agora. Então, não aumentaram o salário dos políticos pra 77 mil reais? Porque, assim, eu vi na Globo, cara, eu vi no G1. O G1 não tá mentindo, né, cara? É o seguinte, tem uma galera que tá achando que os políticos aumentaram o salário deles pra 77 mil reais. Afinal de contas, parece mesmo pelo título das notícias, né? Câmara aprova novo penduricalho e salários podem chegar a 77 mil. Câmara aprova super salários que furam teto constitucional. Câmara cria gratificação e salários podem chegar a 77 mil. Mas, na verdade, o que foi aprovado no dia 3 de fevereiro foi uma mudança na carreira dos funcionários da Câmara dos Deputados e do Senado. Ou seja, dos funcionários e não dos políticos. Ou seja, os funcionários da Câmara dos Deputados e os funcionários do Senado vão ganhar agora até 77 mil reais por mês. Dá pro gasto, né? Dá pra ter uma vida mais ou menos assim, né, cara? Não dá pra luxar também com 77 mil reais. Peraí, sobrevivente, mas que diabo de emprego é esse, cara? Que você pode ganhar 77 mil reais? Onde é que eu me inscrevo, cara? Pra trabalhar nisso, eu mando currículo pra quem? E na verdade são cargos lá de dentro, né? Do Senado e da Câmara. Os cargos são divididos em níveis e as pessoas entram via concurso público, né? Nos cargos iniciais, como o de auxiliar legislativo, o trabalho é bem mais simples e voltado pro apoio administrativo lá do local. O salário é mais ou menos R$ 3.300 e pode chegar em quase R$ 6 mil em 2029. E mesmo com as gratificações, com extras, com bônus, cara, esse aqui não chega nem perto dos 77 mil. E aí a gente tem também o nível intermediário, onde ficam os técnicos legislativos que fazem as atividades mais especializadas. Como, por exemplo, apoio técnico e análise de projetos, e o salário dessa galera pode chegar a algo entre 15 e 20 mil reais nos níveis mais altos até 2029. Porque com as gratificações esses valores podem ficar o dobro, ou seja, 30 ou 40 mil reais. Com todos esses adicionais, o salário deles cresce bem mais. Só que o problema está aqui, ou o problema maior no caso. Os maiores valores estão nos cargos de nível mais alto, como analista legislativo, dicção maravilhosa hoje, consultor legislativo e advogado legislativo. Esses servidores trabalham com temas como leis, economia, saúde, educação e outras áreas estratégicas também, e o salário básico dessa galerinha é algo em torno de 13 mil, 14 mil reais, o que pode chegar a 24 mil reais em 2029. Sobrevivente, mas peraí, cara, por que só em 2029? Você repetiu isso 3 vezes, velho. Por que só em 2029? O aumento não é agora? Na verdade não, o aumento é gradual. Cada ano vai aumentando um pouquinho até chegar no valor que eles querem, finalmente, em 2029. Sobrevivente, você falou em 24 mil reais, em 13 mil reais, é muito dinheiro, claro, essa galera, nossa, eu não sabia que funcionário público ganhava tanto dinheiro, sobrevivente. Mas de onde saiu esses 77 mil reais que você disse que eles iam receber agora? Porque eu não vi 77 mil reais em lugar nenhum. O que você vai fazer, cara, pra brotar 77 mil reais aí dessa conta? Cara, esse dinheiro vem dos penduricalhos. Penduricalhos, ou pendurricalhos, como eu já vi gente falando, são benefícios extras que alguns servidores públicos recebem sem que isso conte como salário. Esses penduricalhos existem porque no serviço público, o salário não é só aquele valor fixo do cargo, não é só aquele valor lá que, você passou num concurso, você vai receber X reais. Ao longo do tempo, foram criados pagamentos extras para compensar despesas, incentivar o trabalho ou reconhecer funções específicas. Os caras recebem salários absurdos e ainda inventam formas de ganhar ainda mais
por fora. Stonks, né? Muito bom isso daqui. Eu tô sendo irônico, tá? E pra ser justo, a ideia original dos penduricalhos era para ajudar servidores, ou seja, ajudar funcionários que tinham gastos a mais, como viagens a trabalho, cursos, etc. O problema é que, na prática, esses extras passaram a ser usados como uma forma de aumentar o salário sem mexer oficialmente no salário. Um exemplo de penduricalho é o auxílio moradia. O servidor pode ter casa própria, pode ter um salário de 15 mil reais por mês, mas o cara ganha 5 mil reais pra ajudar no aluguel. É uma sacanagem, né? O pior é que tudo isso fica fora do teto constitucional. Que? Sobrevivente? Teto do quê, cara? A Constituição é uma casa agora? Eu não tô entendendo a lógica. Pera aí que eu vou te explicar. É o seguinte. Imagina comigo. Imagina que os nossos políticos, que só tem merda na cabeça, criam uma lei que diz que o salário deles agora é de R$1 milhão por mês. Imagina essa situação. Os políticos poderiam aprovar essa lei? Na teoria, se todos votassem, poderiam, né? Porque eles são nossos representantes, nossos malditos funcionários. Mas na verdade não. Porque existe o teto do funcionalismo público, ou para ser mais específico, o teto constitucional. O teto constitucional é o valor máximo que o salário dos políticos e dos servidores podem chegar. É uma forma de, na teoria, controlar o dinheiro público e não agirem de forma desonesta com ele. Agora, em 2026, o valor do teto está em R$46 mil e 46.319 centavos, para ser mais exato, que é o salário da galera do STF. Então, o Xandão, Flávio Dino, a Carmen Lúcia, essa galera recebe aí 46 conto por mês de salário. Tá? Ainda tem valores por fora. Ou seja, por causa do teto constitucional, por conta do teto do funcionalismo público, nenhum político ou servidor público de forma geral pode ganhar mais do que R$46 mil. É proibido pela nossa Constituição ganhar mais do que isso. Só que tem juízes e outros servidores que ganham muito acima desse teto. A gente vê aqui a reportagem de agosto de 2026. Peraí, é 25. Beleza, é um 5 muito grudado. Em 2025, penduricalhos de juízes já superam um custo de 5 programas sociais. E como que esses juízes ganham tanto dinheiro se só pode ganhar até R$46 mil? Por conta dos penduricalhos. Porque os penduricalhos não somam como se fossem salário. Somam como se fosse algo extra. E esse extra pode ser até maior do que o salário, porque a regra só diz que o salário deve ser até 46 mil. Mas não diz que os extras não podem ultrapassar isso. Você entende a safadeza aqui? Porque o teto só leva em consideração salário e não salário, mas benefícios. E esses benefícios entram por fora e é através deles que essa galera pode ganhar os salários de R$77 mil por mês agora, em algumas situações. Você entende o absurdo? Entende como a gente é feito de idiota aqui no Brasil? Entende como nós somos trouxas que sustentam a classe política e a classe alta do funcionalismo público? Nossa, sobrevivente, você está traindo o seu bando, você não era funcionário público? Eu sou, mas eu não ganho R$77 mil. Ah, imagina, cara, o cara ganhando R$77 mil e sendo youtuber ainda. Se eu preciso de renda extra como youtuber é porque... não vou chorar aqui as pitangas, não. Vamos seguir adiante. O que a Câmara fez agora é dar ainda mais benefícios para os funcionários da Câmara e do Senado ganharem por fora valores que podem chegar a R$77 mil. Foi a primeira coisa que os desgraçados fizeram depois que voltaram das férias de início de ano. E o voto de cada um dos parasitas ainda foi feito em segredo, sem votação nominal, sem transparência, mas com salário chegando a 77 mil. Coincidência? Acho que não. Isso me lembra muito aquele meme. Coincidência? Acho que não! Ou seja, ninguém sabe quem votou a favor ou contra esse aumento de salário. Porque o voto dos caras foi em segredo, foi na rotina. E pra mim, essa parada de votação anônima nem deveria existir pra político. Você tá ganhando salário de 40 mil conto, mais benefício, dava pra ter bolas o suficiente pra mostrar no que o cara tava votando. Você quer saber o pior também? Não foi aprovado só o aumento pra até 77 mil. Tem mais. Urgente, Câmara aprova reajuste de até 40% para servidores do Legislativo e folga de 1 dia a cada 3 dias trabalhados. Licença compensatória poderá ser paga em formato de pecúnia, ou seja, em dinheiro e sem cobrança de imposto de renda, nem imposto sobre esse dinheiro os caras
vão pagar. Aí, para aumentar o salário mínimo de verdade é uma dificuldade, mas para reajustar em 40%, aí é tranquilo. Aí as duas casas se unem para fazer uma merda dessa. Outra coisa, tá? Os próprios funcionários vão ganhar, em teoria, mais do que os políticos. O Kim Kataguiri também falou sobre isso. É absolutamente vergonhoso que a primeira pauta que o Congresso Nacional vai analisar depois do recesso é aumento de salário para o próprio Poder Legislativo. O mais de R$1 bilhão de impacto de aumento de salário para servidores da Câmara, de aumento de salário para servidores do Senado, inclusive com o próprio presidente da Câmara dos Deputados falando que vai ter extrateto, que vai ter servidor recebendo super salário. Essa questão que está sendo votada agora, no caso, os diretores passariam a ganhar mais do que deputado? Extrapolando o teto? Sim. Passaria a ganhar mais que deputado? Um banco de horas, sim. Então, em vez dessa casa ter coragem de enfrentar super salário de juiz e de promotor, a gente vai instituir super salário para os próprios servidores do Poder Legislativo. Olha só que maravilha. A prioridade do Congresso Nacional, a primeira pauta do Congresso Nacional é votar aumento de salário para quem já recebe os maiores salários do funcionalismo público. Eu devo lembrar aos senhores que os servidores públicos federais recebem mais do que o dobro do que os servidores municipais. Então, a gente não está falando aqui de valorização de carreira, a gente não está falando de justiça, a gente está falando de aumento de desigualdade. Bom, tem mais, tá? Tem mais. Realmente, a Câmara voltou bem, viu? Bem representativa da população. Depois de votar super salário de até R$77 mil para servidor da Câmara, trabalhar 3 dias e folgar 1, sem contar mais o final de semana, agora a gente vota a criação de 18 mil cargos. 18 mil cargos ao custo de pelo menos R$4 bilhões. E o governo dizendo que quer ajustar as contas públicas. Eu pensava que pelo menos no ano de eleição fossem fingir que defendem os interesses da população. Eu pensei que no ano de eleição pelo menos houvesse um pequeno constrangimento de criar R$4 bilhões em cargos no governo federal, mas aparentemente ninguém tem vergonha. Vota-se 18 mil cargos, com 2 pessoas só inscritas para falar contra, eu e a deputada Adriana Ventura, R$4 bilhões e tá tudo bem, segue normal, segue na anestesia geral da população brasileira. Pô, sobrevivente, mas peraí, cara, qual o problema dos caras ganharem muito dinheiro, pô? Você tá com inveja, né, sobrevivente, pô? Os caras fizeram um concurso, pô, os caras merecem ganhar R$77 mil. Não tem problema, não. E, cara, tem problema. O problema é isso ser imoral num país desgraçado como o nosso, em que a elite do funcionalismo público tira até R$77 mil por mês, enquanto tem gente que mal tem o que comer, cara. E esses R$77 mil não é que os caras conseguiram, né? Cara, vem do seu bolso, vem do bolso de cada um dos brasileiros. É o seu dinheiro que tá pagando esses 77 mil, enquanto você tem uma vida praticamente miserável. Bom, eu espero que não, pelo menos, mas a maior parte dos brasileiros tem. E sabe o que é ainda pior? Você paga muito mais. Eu tô aqui no sub de concursos públicos no Reddit e tem um post aqui. Remuneração de 77 mil será maior do funcionalismo público? É uma pergunta justa, né? Será que é o máximo de dinheiro que os funcionários públicos ganham? E aí a resposta: juiz recebendo 1 milhão líquido. Enquanto isso, os desembargadores de São Paulo com remuneração média em 2025 de R$140 mil. Aí o cara comentou: PQP não sabia dessa. O teto do funcionarismo público sempre foi uma fantasia. E o Fake Peterson responde: o teto hoje, infelizmente, é algo contornável. Vários cargos de topo, inclusive no executivo, têm gratificações fura-teto. Tá se tornando cada vez mais banal. E o pior é que as melhorias que uma classe recebe se tornam um parâmetro para outras. Daqui a pouco, vários outros cargos vão querer licença compensatória também. E mais cedo ou mais tarde, vão conseguir. Ou seja, é um efeito cascata, é um efeito bola de neve. Porque esses caras conseguiram aumentar ainda mais o salário, outras categorias vão pedir a mesma coisa e provavelmente vão conseguir. Outro comentário aqui: não precisa ir tão alto. Juízes substitutos no primeiro ano de carreira já fazem 80 mil livres facilmente com as diárias. E por último, nunca viu que juízes recebem? Tem juiz do de Rondônia recebendo 1 milhão por mês. Cara, a gente paga muito mais esse dinheiro. A máquina pública é muito cara, o Estado é imenso. Juiz recebeu 1,77 milhão líquido em novembro, ou quase um século de salário mínimo. Essa é uma notícia de dezembro de 2025. 5 juízes de primeira instância de Rondônia receberam sozinhos quase 8 milhões em rendimentos líquidos apenas em novembro passado. O contra-cheque campeão é do magistrado Danilo Augusto Canthak Passini.
da segunda vara civil da comarca de Porto Velho. Ele ganhou R$ 1.774.187,67 líquidos dos cofres públicos, ou 50 vezes o teto do funcionalismo, pago aos ministros do Supremo Tribunal Federal. E é claro que isso mexeu com todos os brasileiros, só que é uma notícia não tão simples de entender. Então muita gente nem entendeu o motivo dos R$77 mil, né? Muitos achavam que eram os próprios deputados que iam ganhar tudo isso. Só que claro que deixou uma galera pé da vida, né? O aumento no salário dos servidores aprovado pela Câmara vai custar acima de 1 bilhão aos cofres públicos. Alguns salários passarão de R$77 mil por mês. Um dia de folga a cada 3 dias trabalhado. São os deputados lutando pelo povo. O povo deles. Essa história de político ganhar R$77 mil por mês enquanto o salário mínimo é de 1.600 conto é motivo de se iniciar uma revolução para acabar com essa. Mas aparentemente as pessoas estão muito ocupadas com outras coisas mais importantes. E o primeiro projeto de 2026 do Congresso Federal foi sobre aumento salarial para servidores, que custará até 1 bilhão aos cofres públicos, e servidores poderão passar a receber até R$77 mil ao mês. A ironia do destino é que apenas o Novo e o PSOL se manifestaram contra. E por último, 77 mil não é salário, é deboche institucionalizado. E a galera não tá errada, tá? Esse é o ponto. Esse Congresso maldito realmente só aprova benefícios para eles, e quando se trata de melhorar a vida da população de forma geral, fazem até campanha contra. Como o Pedrinho comentou aqui, para eles querem tudo. Para quem precisa, até um gás é um problema. E olha só como é fácil e rápido para eles aprovarem esse tipo de coisa. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado está mantido o texto. Em votação, emenda de redação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Com o voto contrário do PSOL e do Partido Novo. Em votação, redação final, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada, a matéria vai à sanção. Em votação, o projeto de lei número 179 de 2026. O meu voto favorável, presidente. Ressalvado o destaque. Nosso também, presidente. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Em votação, o meu voto contrário. Plenário, comparecer pela Você percebeu como é rápido, né? Parece que os caras estão na feira, né? Os caras falando super rápido, tipo, simplesmente aprovando essa merda. Eu vivo dizendo que aqui no Brasil, e aí é um tópico problemático que eu nem vou me aprofundar aqui, eu não vou, tá? Se você me conhece há mais tempo, você sabe minha opinião sobre essas coisas. Mas eu vivo dizendo que não existe esquerda e direita aqui no Brasil. Existe o povo contra os políticos. Só que a quantidade de gado de político é tão imensa que mal dá pra conversar sobre isso, então eu não vou abordar isso nesse vídeo. Sobrevivente, cara, é isso, velho, tipo, foi aprovado, ninguém pode fazer mais nada. A gente tá perdido agora, vamos pagar R$77 mil pra essa galera? Bom, calma, tá? Ainda não acabou, os projetos foram aprovados em votação simbólica, em votação secreta, tá? Depois disso, eles foram enviados pro Lula analisar. Até agora não saiu nenhuma decisão, nem aprovação, nem veto, e isso é normal, porque o presidente tem um prazo de até 15 dias úteis pra decidir. Só que agora é importante entender o que o presidente pode fazer. O Lula pode aprovar tudo do jeito que tá, e aí é R$77 mil pra essa galera mesmo. O Lula também pode vetar só algumas partes, como benefícios extras ou aumentos maiores, e deixar o resto valer. Ou o Lula pode, eu coloquei votar, mas é vetar, tá? Pode vetar tudo. Se isso acontecer, o Congresso vai ficar pé da vida com o Lula e vai tentar derrubar o veto do presidente. Só que para isso precisa da maioria absoluta tanto na Câmara quanto no Senado. É algo que é difícil, mas não é impossível também. O Lula, por exemplo, ele já votou em medidas parecidas. Votou não, sobrevivente, vetou. O Lula já vetou medidas parecidas em outras situações, principalmente quando envolviam um aumento de gastos. Como o impacto financeiro é alto para a economia do país, só em 2026 falam em mais de 5 bilhões de reais, o que pode pesar bastante na decisão do Lula. Ou seja, tá nas mãos do cara, né? E aí se vai ser aprovado ou não, vai depender dele e principalmente da articulação política. Como esse ano é um ano eleitoral, e essa medida é totalmente bizarra, impopular e burra pra isso aumenta as chances do Lula vetar e impedir que essa desgraça aconteça. Mas, cara, política é uma caixinha de surpresas, foi mal, eu tô com esse vídeo, velho. Não sei porque eu abordo política nesse canal, eu espero que faça diferença pra você. Eu tento explicar o que os portais de mídia só bagunçam, mas, cara, que assunto estressante da velho. Os caras tão do Brasil e a gente é feito de otário todo santo dia aqui.
Sabe lá o que Lula vai decidir também. Compartilhe esse vídeo com seu amigo que precisava saber desse absurdo, por favor. Talvez ajude ele a entender melhor essa situação. Seria impossível trazer esse assunto até você sem a ajuda do pessoal que paga o meu salário. Então quero agradecer demais ao Zane, a Lê, agradecer também ao Uncle Luke, ao Will Ramos, ao Marcílio Santos, ao Rafael Gonzaga, agradecer também ao Tio Gran, ao Polo, ao Luca Nonino, ao Victor Hugo, agradecer também ao Rússio, ao Zanatas, ao Eduardo, ao Grove Lake, ao Amy Chris, agradecer também ao Gleidson Tassiano, aqui, e a cada um dos membros desse canal, membros que têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso ao nosso servidor no Discord, acesso ao nosso mini curso de finanças e outros mini cursos que nós vamos produzir aqui para a área de membros. São 3 planos disponíveis, os valores e os benefícios estão aí do lado, você pode dar uma olhada. Não é algo absurdamente caro, mas eu peço que você não se endivide para me ajudar, tá bom? E nem para ter acesso aos benefícios. Obrigado a você que assistiu esse vídeo. Você pode me ajudar comentando, compartilhando, hypando, interagindo com o vídeo ou até mesmo comentando um oi sobrevivente. Eu agradeço demais pela sua participação aqui. Um forte abraço, eu peço que você assista esse vídeo que tá aparecendo no meio da tela e a gente se vê no próximo conteúdo. Um beijinho pra você. Tchau, tchau. Qualquer coisa, tamo aqui.